do que me enche, me anda rábia. Falava ao meu coração: filha, preste atenção no que estás louvando. E fala com a minha igreja fazer essa oração. Esse louvor fala: Senhor, purifica as minhas vestes. Mostra para a minha igreja que meus braços estão abertos no chão para receber. Do que me cante o deve canta lavassúria. Shentai ai que nas. Se deve colde que me nasce la mianda. Purifica xalabaxeremenébia as vestes, Senhor. Ramanduriba sude que me nabaxaia. Trouxe o teu vaso, chama mamachábia. Trouxe o teu vaso de alabastro. Rebada sube que me mamachaia. É noite de derramar aos pés. Rabaxelebe babacala bababaia do Todo-Poderoso. Ai, olha lá, xanamanaia. Senhor, fala ao meu coração. Eu quero sentir esse perfume dos vasos de alabastro sendo derramado neste lugar. Rabacalabaxô. Sinta o perfume agora. Ai, que balaçúbia. Há uma unção de glória. Há uma unção de poder. Arabacalabaxaia. Ou decamenava súbia. Há uma unção. Há uma unção sobrenatural sobre este lugar. Jesus está renovando. Seja batizada. Seja renovada. Tem batismo. Tem renovo. Receba aí. Xalabadarabax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 alabadara
Olha a glória aí. Entra nessa nuvem. Entra nessa nuvem de glória. Ai, que nabassúria. Ai, que nabassúria. Ai, Jesus já está curando. Jesus já está curando. Ai, olha que unção é essa. Olha que poder é esse. Eixa, Deus, eixa. Seja cheia agora. Ei, calabaçúria. Vai recebendo poder aí. Vai recebendo renovo. Tem poder de Deus. Tem glória. Ai, canabassúria. Eu não me aguento com essa unção. Ai, que labassúria. Ah, papai tem liberdade. Papai tem colo. Show. Ei, filha, tu entrou aqui nessa noite e disse: Senhor, se tu não agir, eu não aguento mais. Ai, filha. Sheibadalasso. Yamantekebiase. Xaladukemika. Ele te renova, ele fortalece. Labassura, lamanaia. Receba aí, Shaiabaia. Entra nessa glória, igreja. Entra nessa nuvem. Entra nesse poder. Entra nesse mistério. Oh, decamanara choremene. Oh, xilibianda. Ai, que nabassa. E canabacanta lamachai. E xerebianda rápia. Papai tem mais. Papai tem mais. Ribaxê, Yaramachô, Yanakaná, Yonebevas, Yorebicante, Yalamachô, Yaramachô. Deus visita o útero de uma mulher agora. Yabaxô, Yeremené. E a dor que tu tem sentido, tu tá com medo de ir ao médico. Xolebevasuderi cantaramanás. Orebassúria, Arabachô. Deus visita teu útero agora. Ele remove o que está lá dentro. Rabassuri me canta lamanás. Receba a tua cura. Recanchonebe valachô. Cheia lama canta lamas. Ei, show. Deus faz como Ele quer, amados.
Deus faz como Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é dono da casa. Oh, Ramassúria. Fica à vontade, doce Espírito. Fica à vontade. Oh, aleluia. Amadas, Deus tem muito mais. Não saia dessa sintonia com o céu. Nessa mesma unção, quero chamar a pastora Adriana. Continue sobre os seus pés. Vamos receber a serva do Senhor. Decalachou, decas. Derremanarachou. Estenda suas mãos para cá. Oramaxéria, manaraxá. Xerebalachou. Vem cá, diaconisa Thelma. Vem orar por ela. Rebaxé. Oh, o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui. Andalamas, iriandalamas, elamachebi andalamas, e decanta lamachoriandalas, inderi eramachoramas, aresiriandalamas. Aleluia. Dá vontade nem de parar, né? De ficar assim. Que presença maravilhosa de Jesus nesse lugar. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. E também tendo a responsabilidade de representar uma mulher de Deus como a pastora Dani. E ela mandou um abraço para vocês. Ela realmente é uma mulher muito especial, muito usada por Deus. E estar nesse lugar para mim é um peso de responsabilidade muito grande. E nesse mesmo entendimento que Jesus está nesse lugar, nesse mesmo entendimento que é Ele que move, que é Ele que faz, que é Ele que está aqui, que é apesar de mim que Ele vai fazer, que é apesar de mim que Ele vai falar. Eu estou aqui, crendo que a vontade é dEle, amém? Você pode ficar à vontade, você pode sentar. Você está na casa do seu pai, amém? E o pai está em casa nessa noite. Eu estive aqui com o pastor Lélio, eu não sei se vocês lembram, né? Quem estava no culto, que ele veio. Ele foi meu pastor durante 4 anos, enquanto eu estive em Patos de Minas. E eu estive servindo lá no ministério Meninas dos Olhos de Deus durante esse período. E depois de lá eu fui para uma base missionária, né, no interior de São Paulo. Fiquei mais 2 anos. E hoje eu estou aqui em Patrocínio, faz 2 anos. 2 anos, 1 ano faz agora em maio, em março que eu me casei. Então Deus me trouxe para cá para me dar meu presente de Deus. Deus me trouxe de volta.
E eu creio muito que Deus me trouxe também para esse tempo, porque o primeiro lugar que nós precisamos frutificar é na nossa casa. Então, patrocínio é a minha casa. Amém? Eu entendo também que a palavra de Deus, ela nos diz que nós vamos alcançar a Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Então, primeiro nós vamos fazer um rebuliço aqui do céu. Primeiro nós vamos alinhar o nosso coração nessa cidade. Nós vamos viver, eu vou viver o que Deus tem para mim nessa cidade. E eu creio que em muitos lugares o Senhor vai me levar. Amém? É muito bom viver o tempo de Deus e o propósito de Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, eu estava até ali sentada e perguntando para Deus: Deus, é essa palavra mesmo que o Senhor quer para essa noite? Mulheres, né? Às vezes uma palavra que fala mais sobre emocional, que fala mais sobre feridas. Mas o que Deus colocou no meu coração nessa noite foi a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Na quarta-feira eu estive pregando no culto também da minha igreja, né, da Lagoinha Patrocínio, e o Senhor, Ele trouxe uma palavra para o meu coração, e no final de semana, continuando a leitura, né, da palavra de Deus, Ele complementou aquilo que eu já havia ministrado na quarta-feira. Então nós estamos vivendo em um tempo em que nós precisamos nos alinhar com Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que o nosso coração precisa estar alinhado com o céu, não com as coisas da terra. Todos aqui estão vendo que nós estamos vivendo uma pandemia. Todos estão preocupados. Quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas já foram assoladas por essa doença? Que surgiu do nada, pegou todo mundo de surpresa. Não é verdade? E nós estamos vivendo em um tempo que nós precisamos entender que Jesus está às portas. Jesus, Ele está batendo na porta. Ele está no tempo dele de manifestar, de levantar os filhos para viver o propósito que Ele tem para cada filho. É o tempo de entender que o que nós estamos vivendo talvez não tenha fim. E eu sei que é difícil dizer isso. Eu sei que é difícil dizer que talvez não vá melhorar daqui para frente. Talvez a gente passe por essa pandemia, mas outra coisa aconteça, porque assim diz a palavra de Deus, que nos últimos dias isso aconteceria. Isso são os princípios de dores, são as dores de parto. E nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus deseja falar. E nós só vamos conseguir fazer isso quando nós estivermos conectados com o céu. E é isso que Deus quer da igreja dele nessa noite. Aqui, na minha igreja, porque a igreja, a noiva é uma só. Deus, Ele tem uma palavra sobre a minha vida e eu acredito que esse é o tempo de viver essa palavra. Eu guardei por muito tempo isso no meu coração. Eu ouvi muitas vezes que eu ministraria sobre a noiva. Muitas vezes. Muitas palavras sobre a minha vida que eu ministraria sobre a noiva. E por muito tempo eu fiquei sem entender o que seria ministrar sobre a noiva. Esse é o tempo de preparar a noiva. Assim como nós ministramos, vocês cantaram, o grupo aqui cantou, que o Senhor, Ele purifica as nossas vestes. Então hoje é o tempo de purificar as vestes. Nós vamos viver um tempo de alinhamento, onde Deus, Ele vai levantar o povo escolhido dele para manifestar a glória dele nessa terra. E nós, como mulheres de fé, precisamos estar nesse grupo de pessoas que Deus vai levantar para manifestar a glória dele nessa terra. A noiva de Cristo está dormindo. E é tempo da noiva de Cristo despertar. Uma mulher, quando ela está pronta para se casar, quando ela está ali se preparando para casar, ela está ansiosa. Ela está desejando por aquele momento, mais do que tudo na vida dela, como se fosse o melhor momento, a melhor coisa que pudesse acontecer na vida dela. Então não é à toa que Jesus chama a noiva, a igreja de noiva. Porque é essa comparação que Ele quer fazer. Eu não sei se você já foi noiva, se você já se casou, mas eu tenho certeza que até o dia do seu casamento a ansiedade batia forte no seu peito. Você, será que vai dar certo? Será? Ai, que ansiedade, meu noivo, ter meu noivo, estar com meu noivo, viver com meu noivo. Essa é a mesma ansiedade que nós precisamos ter para Jesus, porque Ele está às portas. Então é um tempo de ouvir o que o céu está dizendo. É um tempo de ouvir o que a palavra diz.
E o que eu quero compartilhar com vocês hoje, vamos abrir a palavra de Deus? Amém? Lucas 18. Não, primeiro vamos lá em Lucas 12, 35. Quem foi encontrando a glória, porque essa igreja aqui é avivada. Glória a Deus. Lucas 12, 35. Amém? Estejam preparados com o corpo cingido e lamparinas acesas. Agora vamos lá para Lucas 18. Vamos começar lá no primeiro versículo. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E aí nós vamos seguir lá para o 7. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé sobre a terra? Vamos ler esses versículos por enquanto. E a minha pergunta para vocês nessa noite, pode sentar. A minha pergunta para vocês nessa noite é: como está o coração de vocês? Como está a fé de vocês? Como está o coração de vocês diante daquilo que Jesus é na vida de vocês, daquilo que vocês já ouviram a respeito de Jesus? Porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Nós não vemos, mas nós esperamos. E quando nós lemos aqui no primeiro versículo de Lucas, fala que nós precisamos estar preparados com as nossas lamparinas. Com as nossas lamparinas. E no versículo 18, ele pergunta: será que quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Então é um tempo, esse é o tempo da nossa fé ser reavivada, da gente voltar para as primeiras obras. A pastora Daniela, ela fala uma coisa que eu vejo que é muito verdade. Nós somos a igreja de Laodiceia. Nós somos a última igreja citada nos livros de Apocalipse. Nós somos a igreja de Laodiceia. E o que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia? Que ela perdeu o quê? Alguém me ajuda? Perdeu o quê? Era uma igreja que estava perdida, uma igreja que estava envolvida em prostituição, uma igreja que estava cheia de ídolos no coração e tinha perdido a essência da fé, a essência da palavra de Deus, a essência daquilo que era o evangelho, a essência daquilo que era necessário. E nós precisamos viver um tempo de abraçar aquilo que é necessário, que é Jesus. Aquilo que é suficiente, que é Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas nos são acrescentadas quando nós buscamos o reino de Deus. Mas hoje nós vivemos um tempo em que nós buscamos todas as coisas que nos são necessárias e queremos que o reino de Deus venha até nós. Nós mudamos os valores, nós mudamos porque o mundo está assim hoje. Porque a igreja, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está assim. Nós corremos tanto por tanta coisa, nós vivemos buscando tanta coisa, nós nos esquecemos que o governo de todas as coisas está sobre nós. E às vezes nós somos governados por todas as coisas, porque nós nos esquecemos da palavra. Nós nos esquecemos de quem nós somos, nós nos esquecemos que nós somos filhos, nós esquecemos que toda a autoridade do céu está sobre a nossa vida. Nós nos esquecemos que nós como igreja temos poder de dissipar as trevas. Porque a palavra de Deus diz que a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra quem?
As portas do inferno não prevaleceriam contra quem, gente? E hoje nós estamos vendo o quê? O inferno, ele está aí, levando pessoas cativas. E nós não estamos fazendo nada, porque nós nos esquecemos de quem nós somos. Nós não estamos fazendo nada, porque nós estamos preocupados em conquistar coisas aqui, sendo que o Senhor, Ele deseja que a gente conquiste coisas eternas. Que o nosso olhar esteja voltado para aquilo que é eterno. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. A palavra de Deus diz que Ele conquistou todas as coisas para nós. E nós nos esquecemos disso e queremos conquistar todas as coisas pela força do nosso braço. Eu vou continuar aqui, lá na carta de 1 Pedro, diz o seguinte, eu não vou ler todos os versículos, eu vou só citar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, há um tempo. 1 Pedro 4:7, ali nos primeiros versículos ele fala assim, Pedro está falando para a igreja, sejam criteriosos, tenham a facilidade de discernir o tempo e a verdade. Ele está dizendo para a igreja, olha, vocês precisam nesse tempo serem observadores para o que está acontecendo. Para aprender a discernir qual é esse tempo e o que você precisa viver nesse tempo. E sabe como a gente está vivendo? Perdido. Nós estamos vivendo aquele negócio, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é assim o evangelho de Deus. Esse não é o evangelho que nós fomos chamados para viver. Nós fomos chamados para viver aquilo que a palavra trouxe para nós. Desde a criação, desde o princípio de todas as coisas. Nós fomos chamados aquilo que Deus estabeleceu para nós vivermos desde o princípio de todas as coisas. Porque nós não cremos na palavra. Quem crê na palavra? A palavra diz que nós fomos chamados desde onde? Desde onde? Desde o ventre da nossa mãe nós fomos chamados. Desde o ventre da nossa mãe nós fomos escolhidos. A nossa história ela já foi escrita do começo ao fim. Cabe a nós desejar viver essa história. Porque Ele não nos obriga a viver essa história. Ele nunca vai nos obrigar. Porque Ele é um Deus de amor. Ele mostra os caminhos. Ele nos mostra através da vida, das circunstâncias, da própria palavra dEle. E aí, primeiro, sejam criteriosos. Segundo, conheçam o autor da verdade. Quantas pessoas hoje se perdem estando dentro da igreja porque não conhecem o autor da verdade? Por quê? Porque vem à igreja e acha que é suficiente aquilo que é pregado no culto. E não é. O seu relacionamento com Deus não é um culto de domingo, não é um culto de mulheres, não é um culto de sábado, não é um culto no meio da semana, não é uma reunião de oração. O seu relacionamento com Deus é o seu secreto com Ele. O seu relacionamento com Deus é o tempo que você abre mão de todas as coisas e vai para o seu quarto, fecha a porta e ouve o que Ele tem para dizer para você e diz tudo aquilo que Ele quer ouvir de você. Porque Deus conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele não é um Deus de imposição, Ele não é um Deus autoritário, Ele não é um Deus mandão, Ele não é um Deus... Ele é um Deus de amor. Ele vai ouvir, Ele vai mostrar o caminho, Ele vai dar a direção. E quando a gente erra, Ele dá colo. Gente, olha que Deus maravilhoso. Quando nós erramos, nós temos um lugar para ir. Quando nós pecamos, quando os nossos pés vacilam, nós temos um lugar para ir. E sabe para onde a gente vai? A gente prefere continuar no erro do que voltar para o colo do Pai. E às vezes a gente está aqui, mas a nossa vida está cheia de pecados que nós precisamos confessar. E pecado confessado é perdoado. Pecado confessado é perdoado. Deus não se lembra daquilo que nós fizemos. Todos os dias para Deus é um novo dia, porque nós vivemos no passado. Todos os dias para Deus é um recomeço, porque você não quer recomeçar. A palavra que está sobre as nossas vidas, a Igreja Lagoinha, Batista Lagoinha, é o ano do recomeço. E o
dia que eu tive a oportunidade de falar isso para a igreja, é o ano de recomeçar um relacionamento com Deus. De voltar às primeiras obras, de voltar ao primeiro amor, de voltar à essência, de voltar a buscar com sinceridade, com o coração quebrantado, com o coração contrito. Porque esse coração Deus não rejeita de forma alguma. Estejam alertas, atentos aos sinais. Dediquem-se à oração. A palavra de Deus, ela tem todas as chaves e sinais para que possamos discernir. Deus não é um Deus que nos deixou viver essa vida no escuro, que nos colocou aqui, tipo assim, se vira. Ele foi um Deus que nos trouxe à existência e nos deu a palavra de Deus, para que nós pudéssemos viver segundo a palavra e segundo o que Ele vai fazer. Amém? Nós não estamos aqui à escura. Nós não estamos com os nossos olhos vendados. Nós não estamos vivendo por viver. Nós vivemos porque nós temos um propósito eterno. Se você está vivo, se você respira, é porque Deus tem um propósito para você. E sabe quando você vai saber qual é esse propósito? Quando você for para o seu quarto e fechar a sua porta. É lá que Deus vai dizer para você qual é a sua identidade. É lá que Deus vai dizer para você o que Ele tem para a sua vida. É lá que Ele vai dizer para você se aquele trabalho é ou não para você. É lá que Ele vai dizer para você se aquele homem é ou não para você. É lá que Ele vai dizer para você o que você deve fazer para alcançar o coração do seu marido. Quantas mulheres, gente, estão aqui e o coração do marido ainda está perdido? Sabe quem vai te contar o segredo para ganhar o coração do seu marido? Jesus. Mais ninguém. Jesus. É Jesus que convence, é o Espírito Santo que convence. E Ele vai te ensinar a se comportar dentro da sua casa como você precisa se comportar para que o seu marido veja Jesus em você. Porque não adianta nada nós estarmos aqui, sermos mulheres de Deus, estarmos nesse lugar cheio do Espírito Santo e na nossa casa ser uma guerra com o nosso marido. Muitas mulheres se convertem primeiro que os homens. Isso é muito frequente. E a Bíblia, quando ela fala sobre casamento e fala sobre submissão, ela não fala se o seu marido é crente ou não. Ela fala para você se submeter ao seu marido. Forte, né? A hora a gente tem vontade de matar, a hora que tá tudo fora do lugar, né? A gente tem vontade de esgoelar, porque tá uma bagunça. Não é assim? Eu sou casada tem só 1 ano, gente, mas eu já sei como que é a bagunça de homem. Mas é Deus que vai me mostrar e vai me ensinar. Eu vou confessar um negócio para vocês. Meu relacionamento não foi fácil. Quando eu comecei a namorar, quando eu me casei. Porque eu cresci com um pai, mas o meu pai era muito ausente. Então eu cresci muito autoritária. Eu cresci muito dona de mim. Sabendo resolver as coisas, fazer as coisas, independente. Trabalhei muito cedo e sempre tive meu dinheiro. Ninguém tinha que me dar nada. Quando eu casei, Deus me deu um homem que é um homem. E aí quando o homem é homem, que ele gosta de ser o sacerdote, ele gosta de cuidar, ele gosta... É um choque, vocês não têm noção não. Deu muito choque. Mas Jesus está me ensinando, porque eu quis que o meu coração fosse ensinado. Isso é diferente, isso faz a diferença. Deus não tem propósito para divórcio. Deus tem propósito para restauração. Amém? Não se surpreendam com o fogo e as provações, mas alegrem-se por participar dos sofrimentos de Cristo. Isso aqui eu acho que é mais do que real para esse tempo, né? Nós estamos vivendo um tempo de muito sofrimento. Muitas coisas acontecem, gente. A igreja não ficou imune do Covid. Não é verdade? E a palavra de Deus está falando o que pra gente? Não se assustem com o fogo. Não se assustem com a aprovação. Mas antes de tudo, alegrem-se por participar do sofrimento de Cristo. Então nós precisamos estar perseverantes. Nós precisamos estar com as lamparinas acesas.
Nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentas, nós precisamos ouvir, nós precisamos discernir, nós precisamos conhecer o autor da verdade. Para quando ele vier, ele não pegar ninguém despreparado, né? Na verdade, ele vai pegar, assim. Ele vai vir como um ladrão, porque assim a palavra diz que ele vai vir. Mas aqueles que são filhos, eles vão sentir que o pai está mais perto. Não é verdade? Aqueles que são filhos, aqueles que estão querendo conhecer e buscando conhecer o coração de Deus, eles sabem que o dia está chegando, porque eles conhecem a palavra. Pedro, 2 Pedro 3, eu estava lendo também, esse livro de Pedro é maravilhoso para esse tempo, viu gente? Leia, 1 Pedro, 2 Pedro. Pedro desejava despertar e trazer à memória lembranças para que a igreja se lembre das promessas. Esse é um tempo que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos faz lembrar das promessas de Deus. Pedro, nessa segunda carta de Pedro aqui, ele escreveu para a igreja e ele estava falando assim, eu preciso lembrar vocês que aquele Deus, aquele Jesus que prometeu todas as coisas, ele não mudou, ele vai cumprir a palavra dele. Por quê? Naquele tempo lá, apareceram pessoas que estavam pregando coisas totalmente contrárias àquilo que era a palavra de Deus e estava deixando a igreja perdida. E agora, nesse tempo, como está a igreja? Pedro estava pregando aqui, escrevendo essa carta para a igreja, porque muitas pessoas apareceram pregando aquilo que é a concupiscência da própria carne. E como nós estamos vivendo hoje? Tem igreja homossexual. Hein? Quem já viu? Amém? Já tem igreja com pastoras casadas que pregam a palavra de Deus. Amantes de si mesmo. Amantes das suas próprias paixões. Porque todo mundo que conhece a Bíblia na essência sabe que o homem foi criado para a mulher e a mulher para o homem. Isso é Bíblia. Mas a verdade foi distorcida para que aquilo que é desejo da carne prevaleça sobre a palavra de Deus. E nós estamos vivendo isso não só nas igrejas que são de homossexuais, mas na igreja comum. Muitos homens amantes de si têm pregado aquilo que não é a verdade, para que a concupiscência da carne dele prevaleça sobre a palavra de Deus. Então nós estamos vivendo um tempo de alertar a igreja. Olha, vocês precisam se lembrar que aquele Deus que criou todas as coisas, que o Deus que entregou o Filho dele, que ressuscitou, ele vai voltar. Bom. E muitos vão dizer, que promessa é essa? Quantos anos já se passaram e esse Jesus não voltou? Pedro já estava dizendo isso nessa carta. Imagina nesse tempo, quantas pessoas têm esse mesmo pensamento. Cadê esse Jesus? Que diz que ia voltar 2000 anos atrás, 2021, né? Cadê? Só que se nós conhecemos a palavra, nós sabemos que tudo que está na palavra já se cumpriu. Lá no Antigo Testamento, que é o reflexo, né, o espelho do que aconteceria no Novo Testamento, está dizendo que viria o Messias, que ele ia resgatar o povo. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Jesus veio, morreu, estava escrito que ele ia morrer, e está escrito que ele vai voltar. Aleluia. Como está o seu coração, hein, igreja? Você crê que Jesus pode incendiar o seu coração nessa noite? Você crê que Ele pode restaurar o seu primeiro amor? Você crê que Ele está nesse lugar? E você que não viveu um primeiro amor com Jesus, você deseja nessa noite viver um primeiro amor com Jesus? Vamos orar? Se coloque sobre os seus pés. Eu espero que essa palavra ela tenha encontrado um espaço aí no seu coração. Que você vá para sua casa com o entendimento de que você precisa renovar a sua aliança com Deus.
Com o entendimento de que você precisa ir para o seu quarto, que você precisa conhecer a palavra de Deus e que você precisa conhecer o autor da palavra. Esse é o tempo. Não é amanhã, é hoje, quando você chegar na sua casa. Fecha a porta. Quantas coisas nós ouvimos de pessoas, né, que já viveram o sobrenatural de Deus, que já viveram coisas extraordinárias com Deus. E a minha pergunta para você é: o Deus que está nessa palavra, o Jesus que curou, o Jesus que restaurou, o Jesus que fez maravilhas, ele mudou? Ele não mudou. Nós mudamos. Nós mudamos. O nosso amor mudou. A nossa forma de se relacionar e de olhar para ele mudou. Nós deixamos de olhar para ele com um olhar apaixonado. E esse olhar ele ainda tem por nós. O olhar dele ainda é apaixonado para a noiva. E o nosso olhar como noiva precisa estar apaixonado. Precisa estar desejando esse noivo. Feche os seus olhos. Jesus, nós louvamos ao Senhor por essa noite. Nós louvamos ao Senhor, Jesus, porque a tua palavra, ela é maravilhosa. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é o único capaz de nos convencer do nosso pecado. O Senhor é o único capaz, Jesus, de transformar todas as coisas. Jesus, nós queremos, Pai, nós desejamos, Senhor, que a noiva, que o nosso coração como noiva esteja incendiado e apaixonado pelo Senhor. Que o nosso coração, Jesus, esteja ansiando pelo grande dia, pelo grande banquete, pelas bodas do Cordeiro. Jesus, nos ensine a discernir o tempo. Nos mostre, Senhor, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos espirituais. Senhor, quebranta o nosso coração, porque tudo vem de Ti, Jesus. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha quebrantar o coração da Tua noiva nesses dias. Para que o Senhor venha quebrantar, Jesus, o coração da Tua noiva, Pai. Para que ela venha entender que ela precisa estar pronta. Que ela precisa estar preparada, que ela precisa estar ansiando, Deus, pela volta do Senhor. Jesus, nós oramos por corações arrependidos. Jesus, que o Senhor venha nos convencer daquilo que é pecado e que nós não estamos vendo. Daquilo, Jesus, que tem nos tirado da Tua presença. Daquilo, Jesus, que tem evitado, Pai, que a gente viva o propósito que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas desde o princípio. Jesus, nos mostre aquilo que nós estamos fazendo, Pai, e que não é a Tua vontade. Jesus, nos permita conhecer mais do Senhor. Nos permita conhecer mais do Senhor. Mais do Teu coração. Nós queremos Te conhecer, Jesus. Nós queremos os nossos corações incendiados, Deus. Nos leve ao primeiro amor. Nos leve ao primeiro amor, Jesus. É a Suriandela Bas. Era la basuriandela basuria la bas. Yeshua. Yeshua.